Ó, o Francisco está fazendo um outro comentário aqui muito interessante. Ele fala: eu quero ser rico, mas não abandono a palavra de Deus. E nem precisa. Exatamente. E nem precisa, nem tem que. É que é aquilo que eu discuti antes, né? Eu considero a Bíblia, que é um livro, né, com uma sabedoria, conforme eu disse, uma sabedoria milenar, um dos melhores livros. Só que é um livro como qualquer outro. Eu volto a dizer, e muitos aqui vão ficar pirados comigo. É um livro como esse daqui, ó. Tá aqui a Bíblia, ó. Eu estudo ela. Tá aqui, ó. Cacilda, caiu minha coisa. Enquanto você quebra aí, deixa eu só falar um negócio. A Ana Maria aqui, olha só o comentário dela. Sou formada em teologia há 21 anos. Tenho apego emocional à Bíblia, mais que aos outros livros. E afirmo que ela é o livro mais usado no planeta para manter os pobres pobres. Fantástico. Sabe uma das coisas que tá aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês? Tá toda errada, tem papel para tudo quanto é parte. É um dos grandes versículos, né, que a galera usa muito para justificar, porque essa é a verdade. Já que a gente entrou nesse tema aqui, a gente vai falar sobre isso em outro momento também, com mais profundidade. Senão a gente não sai daqui hoje, né? A gente não sai. Mas eu preciso falar isso, porque eu sinto que tem pessoas que precisam ouvir sobre isso. Pelo menos essa é a verdade, tá? Muitos perguntam o que é benditos aqueles que são pobres de espírito, né? Já ouviram essa frase em algum momento? Felizes os pobres, sim. Felizes os pobres, né? Esses dias me perguntaram o que é ser pobre de espírito. Eu vou revelar para vocês o seguinte aqui, ó. Acredita-se que tanto Mateus, né, que escreveu o livro de Mateus, assim como Lucas, eles usaram aquele sermão lá de Jesus sobre as bem-aventuranças, né, para dar um outro sermão segundo a situação que aquele grupo de cristãos estava passando naquele momento. Não tinha a ver com uma verdade absoluta. Não quer dizer que os pobres de espírito são aqueles que de fato vão herdar o reino dos céus. Ele não estava falando exatamente sobre ser pobre. Sabe por quê? Porque assim, ó, naquele momento os cristãos eles eram perseguidos. Sabiam disso? Eles eram perseguidos. Só que tanto Mateus quanto Lucas, eles escreveram essa passagem de forma diferente. No livro de Mateus dizia o seguinte, ó: felizes, como estava escrito lá, felizes os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Já no livro de Lucas dizia outra coisa: felizes os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Olha que interessante, né? Uma mesma frase parecida, só que com palavras diferentes. Ou seja, em cada situação, em cada sermão, onde eles estavam utilizando do sermão de Jesus, das bem-aventuranças, existia uma situação socioeconômica naquele momento. A questão política naquele momento. É como se Mateus dissesse o seguinte, ó: felizes aqueles que estão aqui e que estão pobres. Porque eles não... Ó, isso entra naquilo que quem foi a pessoa que falou ali que não abandona a palavra de Deus? Ele quer ser milionário, mas não abandona, né? Isso entra dentro do que o Francisco falou. Mateus estava dizendo mais ou menos assim, ó: felizes aqueles que não têm muito dinheiro agora, mas que não negociam a verdade de maneira nenhuma. E o que o Lucas estava dizendo, felizes são aqueles que estão sendo perseguidos agora, porque eles não estão negociando a sua verdade. Eles não estão indo de acordo conforme a política daquele momento, que era uma política porca, queria que eles vivessem. Então, felizes são aqueles que estão nesse momento sem dinheiro, mas que não negociam a sua verdade. Felizes são aqueles que, acima de qualquer dinheiro, acima daquilo que estão querendo impor para você, felizes são esses que não negociam a verdade por nada. Só que isso gera uma reviravolta muito grande, porque as pessoas levam ao pé da letra, literalmente, o que algo está escrito. Se você não pesquisa, se você não corre atrás, você é facilmente
enganado. Essa é a verdade. Eu não queria usar a palavra, mas é enganado. Eu fui durante 25 anos iludido. Durante 25 anos iludido por algo que o meu pastor aprendeu, que aprendeu com outro pastor, que aprendeu com outro pastor, que aprendeu com outro. Eu fiz teologia também. A teologia que eu fiz, o que falava? Falava sobre a instituição denominacional que eu participava. Falava simplesmente do lugar onde eu frequentava. Mas não trazia a verdade da verdade, da verdade, da verdade que realmente era a verdade que eu precisava ouvir. Ficou claro isso? Tudo que a gente discutiu aqui, desculpe, Gamonal, deixa eu concluir aqui, ó. Tudo que a gente está discutindo aqui é para levar a verdade. Agora, se você está preparado para ouvir, não é uma questão minha, nem do Gamonal, nem do Fabrício, é uma questão sua.